Bom dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e que conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 19 ao 37. Daniel, capítulo 4, do versículo 19 ao 37. Então vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Daniel foi chamado pelo rei para interpretar o segundo sonho que Nabucodonosor teve. E Daniel, apesar de tudo que o rei Nabucodonosor fez com ele, apesar de tê-lo tirado do meio da sua parentela, apesar de tê-lo levado cativo para o seu reino, apesar de tê-lo proibido de honrar o seu Deus, depois reconheceu, mas a princípio havia proibido. Mesmo assim, apesar de tudo isso, Daniel, ele se compadeceu, ele se perturbou com o sonho do rei. Ele não achou engraçado, ele não achou que o rei merecia. Não, ele se perturbou com o sonho do rei. E nós? Como que nós temos reagido frente às pessoas que nos prejudicaram? Como? Com misericórdia? Ou torcendo para que elas se deem mal? Essa é para a nossa reflexão. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Quem dera, Senhor, se fosse assim, eu não estaria perturbado. Quem dera, ó rei. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte, rei Nabucodonosor. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu,
e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor, apenas depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Era por isso que Daniel estava perturbado. Ele recebeu a graça do Senhor para revelar o sonho a Nabucodonosor. E o sonho realmente era perturbador. Nabucodonosor, ele seria retirado drasticamente do seu reino. E ele comeria capim até reconhecer, até aceitar o Deus de Daniel. O que nós podemos refletir desta passagem? Nada dura para sempre. O Senhor dá, o Senhor tira. Absolutamente nada dura para sempre. Se for da vontade do Senhor, Ele tira as pessoas dos tronos, Ele tira as autoridades e coloca outras autoridades. Se for da vontade do Senhor, tudo muda no de repente do Senhor. Mas aqui a palavra é bem clara. Se o rei Nabucodonosor, assim que o rei Nabucodonosor reconhecesse quem era o Deus de Daniel, ele seria restaurado tudo que lhe fora tirado. Como está sendo comigo? Como está sendo com você? Nós estamos verdadeiramente reconhecendo o poder de Deus? Nós estamos seguindo o caminho do Senhor. Mas nós estamos seguindo seriamente o caminho do Senhor? Nós estamos verdadeiramente reconhecendo quem o Senhor é para a minha vida e para a sua vida? Nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar? Nós estamos realmente fazendo o que o Senhor mandou que nós fizéssemos? Essa é a reflexão para nós. Nós temos que reconhecer que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para que o nome dele seja glorificado. Não importa a posição que nós estamos, não importa os cargos que nós temos, não importa, tudo é para ele, tudo é para ele. Devemos reconhecer isso. Vamos continuar. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, disse Daniel para Nabucodonosor. Aceite o meu conselho, rei. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Olha só, apesar de tudo, Daniel não só interpretou o sonho, como também ele aconselhou o rei. Aconselhou. Ele falou para o rei: seja justo, seja misericordioso, abandone os seus pecados, dai honra a quem tem honra, ó rei. Reconheça, ó rei, que o Senhor tem pecado, livre-se deles. E você? Você está dando conselhos sábios para até mesmo as pessoas que lhe prejudicaram? Ou que estão lhe prejudicando? Ou você está torcendo para que realmente ela se dê mal? Não foi isso que Daniel fez.
apesar de tudo, ele aconselhou o rei a abandonar as suas iniquidades, a abandonar os seus pecados. Vamos continuar? Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Não é esta a Babilônia que eu construí? Enquanto o rei andava e ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, no de repente do Senhor, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Daniel havia interpretado o sonho, Daniel havia aconselhado o rei, mas mesmo assim, de nada adiantou. O rei estava se gabando no momento em que veio a grande voz, a voz vinda diretamente do céu, e tirou absolutamente tudo do rei Nabucodonosor. Temos que tomar cuidado, muito cuidado, com o que nós falamos, com o que nós seguimos. Temos que tomar muito cuidado. Temos que verdadeiramente continuar no caminho do Senhor, honrá-lo, respeitá-lo, temê-lo. Então, Nabucodonosor, ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as garras das aves. Mas ao fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Eu recuperei o entendimento, disse Nabucodonosor. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Nabucodonosor, ele recuperou o entendimento. Então ele sabia quem era o Senhor. Ele já tinha visto o que o Senhor tinha feito com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele já tinha lá atrás glorificado o nome do Senhor. E por que ele não continuou? Por quê? Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelos acontecimentos do dia a dia e acabamos nos esquecendo quem é o Senhor nas nossas vidas. Vamos continuar. Olha só o que o rei Nabucodonosor, ele disse. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nabucodonosor, ele reconheceu, ele bendisse o Altíssimo. Ele recuperou o entendimento. Ele entendeu que ele deveria bendizer o Altíssimo. E você?
Entende também? Eu sei que entende. Mas nós temos que falar, nós temos que aconselhar as pessoas para que elas também entendam que nós devemos bendizer ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Vamos continuar. Neste tempo, no tempo em que Nabucodonosor bendisse o Altíssimo, ele o louvou e ele o glorificou. Neste tempo, então, Nabucodonosor disse: recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Olha só que interessante. Quando a autoridade maior, quando aquele que tinha o poder lhe foi tirado, quando Nabucodonosor, ele reconheceu, ele louvou, ele glorificou o Altíssimo, olha as consequências, olha o resultado, ele recuperou tudo o que ele tinha. A palavra do Senhor diz que não, ele não recuperou não, que ele teve mais do que ele tinha, mais. Ele recuperou a majestade, ele recuperou o resplendor. E os bens que ele tinha foram maiores. Tudo isso porque ele reconheceu. Ele reconheceu quem era o Deus de Daniel. É assim que nós temos que agir. Nós temos que o tempo todo reconhecer, glorificar, louvar, agradecer tudo o que o Senhor fez por nós, tudo o que Ele faz por nós. E o de repente do Senhor acontece e acontecerá. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito mesmo que se nós continuarmos firmes nos caminhos do Senhor, tudo o que Ele prometeu para mim e para você acontecerá. E nós temos que mostrar para as pessoas quem é esse Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que age na hora certa e no tempo certo. Ele não se atrasa. Tudo acontecerá no tempo pré-determinado pelo Senhor. Então, bora continuar firme nos caminhos do Senhor? Eu estou me esforçando muito, mas eu estou me esforçando muito para continuar firme nos caminhos do Senhor. E você? Eu sei que também está. Finalizamos aqui mais um bate-papo matinal. Eu tenho plena certeza que com gostinho de quero mais. Então, eu te espero amanhã para mais um bate-papo. E desde já, eu desejo e declaro que o seu dia, assim como o meu, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.